noite, gente. Recapitulando, não sei se boa noite, se bom dia, que vocês vão ver esse vídeo, mas agora a gente vai falar um pouco sobre a Era Vargas, né? Como que isso aconteceu, né? Como que foi esse momento tão importante para a nossa vida. Então, por que que é importante, né, a gente aprender o momento de Vargas, né? Porque ele quebra com essa ideia principal que eu já tinha falado hoje para vocês, que é a questão da oligarquia, da política do café com leite e dessa questão do voto de cabresto, da elite estando sendo representada, dessa dinâmica de São Paulo com Minas Gerais, tendo excluindo outros representantes de outros estados brasileiros. Então, o Getúlio Vargas ele é importante porque ele faz exatamente isso, né? Inicia um novo ciclo no Brasil e é exatamente disso que se trata a história, né? Que é você entender o que permaneceu, o que mudou quando há uma mudança drástica, né? Uma mudança significativa na sociedade. Então, a gente está vivendo um momento aí do Getúlio Vargas, né? Colocando aí, né, na parte mais externa, né, a crise no capitalismo mundial, final da década de 1920, né, que eu até acho que esqueci de comentar com vocês, né, que teve aí um movimento artístico, né, que teve Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, né, essas esse contexto todo de reivindicação sobre como que a República foi constituída, então a importância da aula de hoje vem disso, né? Vem da gente entender esse processo que é a nossa democracia, esse processo que é a nossa República e como que ela ainda é jovem ainda, né? Como que nós somos jovens no quesito de eleitores, né, como construção do cidadão, da identidade brasileira. Então, como que o Getúlio Vargas, eu estou recapitulando o que eu comecei a falar na aula, né, de hoje à noite, mas recapitulando com vocês, né, a gente teve o movimento tenentista, a gente teve vários movimentos sociais, como a Guerra de Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, o movimento tenentista, não sei se eu já falei, estou repetindo. Então, em 1930, a gente tem eleições presidenciais, só que o Brasil já estava cansado dessa dinâmica Minas Gerais e São Paulo, né, que é a República do Café com Leite. Então, foi lançada no Rio Grande do Sul a candidatura do Getúlio Vargas e Júlio Prestes como sucessor de Washington Luiz, né, que a gente tem aí. Washington Luiz era o nosso presidente nesse momento. E quem vence as eleições é o candidato sucessor de Washington Luiz, que era o Júlio Prestes, né, que estava nessa dinâmica do café com leite. Entretanto, isso não foi bem visto, né, porque apesar do Rio Grande do Sul ter tentado, né, ter lançado uma candidatura, ter feito grandes contestações sobre essa dinâmica que acontecia do café com leite, continuou vencendo ainda a política dos governadores, que é a política do café com leite, né? Então, Júlio Prestes acabou sendo vencedor e Getúlio Vargas acabou ficando em segundo lugar, né? Mas não conseguiu. E a partir disso, eles depõem o candidato que venceu, o Washington Luiz, e Getúlio Vargas assume o comando e acaba sendo
presidente, né, o governo passando assim a ser o governo provisório. Então, esse é a caricatura do Getúlio Vargas como revolucionário, querendo novos direitos. Então, é aquele Getúlio Vargas mais brigão, sabe? Aquele Getúlio Vargas que vai para a revolução. E por que que isso é importante, né? Esse momento é justamente essa questão que eu estava falando para vocês. Isso daqui foi um marco, né? Pôs fim à Primeira República. Foi um movimento, para alguns historiadores, mais importante da história do Brasil. Um dos historiadores que prega isso é o Boris Fausto, e acabou com essa hegemonia da burguesia do café, né, dos desenlace escrito na própria forma de inserção do Brasil. Ou seja, acabou mesmo com essa política dos governadores, lançou uma nova fase que é chamado de Era Vargas, né? E enquanto na Primeira República, né, o controle político-econômico estava nas mãos dos fazendeiros, agora o polo mais dinâmico da sociedade são as atividades urbanas, né? Então tem duas mudanças muito significativas aí durante essa implementação do governo do Getúlio Vargas. Aqui está falando Revolução de 1930, mas ela foi mais, né, a gente chama de 30, mas na verdade é do ano de 1932, quando houve a Revolução Constitucionalista. Na apostila de vocês está falando isso. Então, embora não tenha sido uma revolução conforme aconteceu com a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, que mudou toda a estrutura da sociedade, esse termo revolução vem de uma mudança, na verdade, da forma como se enxergava a república, e eu vou mostrar para vocês aí algumas mudanças bastante significativas. Então, conforme eu já tinha falado, em 1930, Getúlio Vargas ele é lançado como um governo provisório e ele começou a governar por decretos-lei, né? É muito parecido ali com o AI-5, né? Os atos institucionais do governo de 64. Ele, na verdade, ele começou a implementar alguns decretos sem muita consulta à população, né? Então, aqui a gente já começa a ver o próximo Getúlio Vargas, que é o Getúlio Vargas ditatorial, com inclinação fascista, o Getúlio Vargas polêmico. E uma coisa importante aqui é falar sobre a Aliança Liberal, né? Ele fazia parte desse movimento da Aliança Liberal e isso fazia parte de um dos apoios que fez com que Getúlio Vargas avançasse, né? E conseguisse chegar no poder e aonde chegou e se tornou uma figura muito emblemática, muito presente ainda na vida da gente. Então, quais são as forças que sustentavam o governo de Vargas, né? São os tenentes do movimento tenentista e as oligarquias dissidentes. Quem são essas oligarquias dissidentes? São as oligarquias que discordavam da política oficial do café com leite, né? Então, são aquelas oligarquias, né, aquelas elites que faziam, que estavam fora desse jogo político, né, de Minas Gerais e São Paulo. Então aqui, né, mais uma vez, é uma fotografia de Getúlio Vargas, e aí agora eu vou ver a oposição do Getúlio Vargas. Então, os interesses dos grupos políticos tradicionais, né, que são aqueles que é o grupo conservador, que ainda desejava a política dos governadores, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam maior autonomia dos estados e menos poderes da União. E Getúlio Vargas é exatamente o contrário. Ele
centralizou a federalização brasileira, né? O Brasil, quando houve o golpe, né, republicano, ele era se instituiu república federalista, ou seja, os estados teriam alguma autonomia. E o Getúlio Vargas ele representou uma certa centralização, sabe, do poder do presidente. Então, a Revolução de 1932, ela foi exatamente por isso, porque o Getúlio Vargas entrou no poder e estava governando através de decretos-lei e não tinha uma constituição. Então, os direitos, né, que a gente tem são assegurados através de uma constituição. E aqui no caso, desde que Getúlio Vargas entrou no poder, mudou muita coisa, né? Sempre que tem um golpe, precisa de uma nova Constituição. Então, a Revolução de 32, né, de 1932, ela veio muito nesse intuito de cobrança e exigência de uma nova Constituição. Então, no dia 16 de julho de 1934, foi formada a Constituição de Vargas, e o Vargas, através dessa pressão, ele foi eleito indiretamente, né? Então, nessa Constituição, já ficou assegurada mais um mandato do Vargas. E aí, o que ele fez, né? A nacionalização das riquezas naturais, a questão da justiça do trabalho, ele criou uma justiça do trabalho, ele instituiu o salário mínimo. Então, aqui a CLT, toda nós que a gente tem, veio aqui do Vargas. Então, tinha a obrigação de férias e férias remuneradas, descanso semanal, que não está aqui incluso, jornada de trabalho de 8 horas, que mais? A proibição do trabalho infantil, a institucionalização do trabalho da mulher, que não era regulamentado. São muitos ganhos que a gente tem ainda na CLT e veio aqui dessa Constituição de 1934. Conforme eu já tinha adiantado, vale ressaltar aqui que esses ganhos eles não vieram simplesmente da vontade de Getúlio Vargas. É que nesse momento aqui a gente estava vivendo um país industrializado, né? A gente estava mudando de um país agrário para um país mais urbanizado, de um país que tinha como principal fonte o café e agora vem a industrialização. A gente está num contexto de segunda revolução industrial no Brasil, no mundo. E então aqui a gente vê que trouxe também o movimento operário junto com as ideias anarquistas dos estrangeiros, né, que vieram para o Brasil, dos italianos, dos alemães, e de outros estrangeiros que vieram depois. Então, o Getúlio Vargas ele fez esse jogo, né? Ele cedeu com o intuito também de permanecer no poder. Então, ele regulamentou essa parte trabalhista. Aqui eu fiz uma síntese desse momento aqui, né, do governo constitucional do Vargas. Depois vocês dão uma olhadinha. Então, assim, houve a Revolução de 30, então houve a proteção do café. Essa questão do café está relacionada. Vocês lembram aquele problema que eu falei, que houve o Fudilon, o convênio de Taubaté, do governo tenta comprar sacas de café? Getúlio Vargas foi lá e comprou todas as sacas de café e queimou no intuito de valorizar, né? Porque a gente estava tendo uma super produção do café. Então, ele queimando, né? Inclusive serviu de combustível para os trens, né? Para as ferrovias, né? Para os trens das ferrovias. E isso fez com que o café voltasse a se valorizar. Aqui ele assumiu a chefia do governo provisório, né? O Congresso foi fechado, Vargas passou a governar com decretos-leis,
começou a enfrentar vários grupos, né, contra eles. As principais forças que o sustentavam eram os tenentes e as oligarquias dissidentes. Muitos tenentes participaram da Revolução de 32, que é chamado de 30, mas na verdade foi o ano de 32. Foram nomeados interventores, porque depois que Getúlio Vargas ele assume o poder, para tentar também conseguir ter essa centralização, ele passou a nomear governadores, né? Em vez de eleições, passou a ser através de nomeação. E isso fez com que o Getúlio Vargas centralizasse o poder dele, né? Porque quando a gente tem os governadores de cada estado, esses governadores representam os interesses de daquele estado, né? E quando ele nomeia, não está defendendo o direito daquele cidadão daquele estado, né? Então é por isso que o governo é centralizado, né? E em 34 formada a Constituição e Vargas foi eleito indiretamente, ou seja, sem a presença do povo. Quando é o voto direto, o povo direto vota diretamente. Aqui foram alguns representantes do povo que votou no presidente do Brasil. Então excluiu a participação aqui de novo do povo. Então, quando ele toma o poder em 1930, é iniciada a Era Vargas, né? Que estende ali, aí aqui eu tô mostrando o Vargas aqui no meio, né? Opa, não tô sem o Vargas está aqui no meio. E esse período estende até 1945, porque ele vai cada vez mais, ele não quer sair do poder, ele quer continuar no poder, ele vai dando o seu jeito, os seus pulinhos para continuar ali no governo. Então, aqui, eu coloquei aqui a apresentação inicial, mas é porque eu estou falando aqui já da era Vargas, né? Então, aqui são os principais pontos que vocês precisam saber para entender essa era Vargas aí, né? Então, identificar os motivos que levaram o Getúlio a dar o golpe do Estado, compreender as leis do Estado Novo, identificar o objetivo do Departamento de Imprensa e Propaganda, reconhecer o populismo e o trabalhismo presentes no governo de Vargas. Então, isso daqui é essencial para vocês entenderem, né? É o que norteia o estudo de história para compreender o que é a República hoje. Então a gente vive aí uma ditadura do Estado Novo, né? A ditadura, eu vou falar um pouquinho mais em 64, mas ditadura é quando você não pode votar, é quando você fecha partidos de oposição, é quando tem perseguição política, quando você toma conta da imprensa local e começa a censurar a imprensa, começa a desenvolver propaganda positiva sobre o governo e não aceita uma oposição, uma ideia opositora. Então, assim, o Vargas, ele começa a implantar uma ditadura do Estado Novo, né? Que são regimes que antecedem os regimes, que são regimes antidemocráticos, que o governo não tem participação popular, o poder está em uma figura de autoridade, que no caso aqui é Getúlio Vargas, que é o contrário de uma democracia, né? Então, estabelecimento de uma ditadura se dá através de um golpe de Estado, né? A gente viu aí o primeiro golpe na República, que foi, primeiro golpe republicano, né? Que a gente tem aí o golpe da maioridade também, com Dom Pedro II. Mas o golpe, né, republicano é porque não tem a participação popular, não tem aí o consentimento do povo, né? É somente um pequeno grupo que começa a fazer parte das ideias representativas de um povo. Então, sendo contra qualquer tipo de manifestação popular. Então, o Getúlio Vargas, a gente fala mais de 64, mas o Getúlio Vargas também foi uma ditadura também muito sangrenta, também muito perseguidora, com tortura, com perseguição. Foi um período muito difícil e durou aí seus 15 anos, né?
E aqui eu coloquei o fascismo, por quê? Eu acabei esquecendo de mandar para vocês um vídeo sobre o fascismo, mas aqui o fascismo, por que eu coloquei ele aqui? Porque o Getúlio Vargas, ele nasceu enquanto ditador no Estado Novo, nesse contexto de fascismo, né, de regimes totalitários. E o que são esses regimes totalitários? São regimes autoritários, né, são regimes totalitários, aqueles regimes autoritários, ou seja, centrado na figura de o poder na figura de uma só pessoa, exclui a divisão de poderes do legislativo, judiciário, executivo. Então, o Getúlio Vargas ele flertava muito com essas ideias fascistas, né? Então, o sistema aqui, né, só para fazer um check-in, totalitário é um sistema antidemocrático, concentra o poder nas mãos de um chefe de governo. Então, Getúlio Vargas era mais ou menos isso. Nacionalismo, Getúlio Vargas era extremamente nacionalista, né? Ele quis construir a imagem do povo brasileiro, trouxe aí a ideia da miscigenação, da valorização. Getúlio Vargas trouxe esse ideal de embranquecimento da população, achando que o problema do Brasil estava no negro, né? Que o Brasil foi uma sociedade escravagista e que os negros trouxeram as partes ruins do Brasil. E aí ele já vem tentando mudar essa mentalidade, que a miscigenação é uma coisa positiva. Ele mexeu nos livros escolares, mostrando esse espírito nacionalista. Então, a construção do que era o povo brasileiro começou a nascer lá na Inconfidência e começou a se consolidar aqui, sabe? A República também trouxe muito do que é ser brasileiro. Então, o militarismo, a gente vê aí o investimento na produção de armamentos, equipamentos de guerra, fortalecimento de forças armadas, uso de propaganda para assim e da comunicação a favor do governo. Então, a gente tem aí o fascista, que era o governo Mussolini, e a gente tem, que era um regime totalitário, e tem também o nazismo, que era lá na Alemanha, que quem foi responsável por idealizar essas ideias foi o Hitler, né, que foi um dos líderes e acabou no extermínio de judeus. Então, assim, a diferença do fascismo, né? Porque o nazismo, ele é um fascismo, só que tem a questão antissemitista. E aqui, na Itália, só não tinha essa questão da raça pura, né, ariana. Então, era também um regime totalitário. Outro exemplo de regime totalitário é o stalinismo durante a Revolução Russa, né? Só que do outro lado, eram regimes que visavam a igualdade social, né? Na teoria, a igualdade social, políticas de bem-estar social. E aqui não, aqui já é uma ideologia mais voltada de direita, né? Mais voltada para essa questão da liberdade, do revanchismo, tô falando aqui do fascismo, né? Do revanchismo da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, são duas facetas, cada uma com uma ideologia diferente, mas são regimes totalitários. E aí aonde que entra o Getúlio Vargas? O Getúlio Vargas entra nisso, apesar dele. Ele era assim um sujeito contraditório, né? Que apesar dele ter esse flerte com o fascismo, né? Ele ao mesmo tempo ele reprimia, né? As ideias contrárias, os partidos contrários. Ele extinguiu os partidos de oposição. Ele também centralizou a figura no poder dele mesmo, tinha essa ideia nacionalista, mas ao mesmo tempo, para ele continuar no poder, ele precisava de ter um apoio popular. Então,
ele atendeu alguns pedidos das classes menos favorecidas, que também a ideia da CLT, né, que aqui no Estado Novo, ele consolidou essas ideias de trabalho, né, da CLT, que é a regulamentação do trabalho. Então, aqui, com isso tudo, né, ele tinha o carisma enquanto governante, né? Ao mesmo tempo que ele era autoritário, ele conseguia ter esse carisma, esse populismo. E aí o que aconteceu? Getúlio Vargas começou a perceber que ele não ia conseguir se manter muito tempo no governo. E a gente estava vivendo aí essa ameaça comunista, né? Que a gente já tinha tido aí a Revolução Russa, e aí ele implantou o Plano Cohen, né? Aliás, ele fingiu o Plano Cohen, que foi falar que a gente estava tendo uma ameaça comunista no Brasil, e quando na verdade não tinha alguns partidos comunistas, mas que não teria força para implantar o comunismo no Brasil. E aí, com esse pretexto, falando aí que o Brasil estava virando comunista e tudo mais, ele deu mais um golpe e aí ele chegou no período aqui, né, que até então ele estava governando a partir da Constituição, mas aqui ele dá um golpe, né, que ele foi eleito indiretamente, ele dá um golpe e fala assim, se eu não continuar no poder, o comunismo vai alastrar, e aí isso deu uma acalmada na população, né, que era contrária a essa ideologia comunista. E como a gente estava vivendo aí um contexto, né, de medo do comunismo no mundo afora, aí essa ideia foi muito fácil disseminada. Então a gente entra aqui num novo período, que é o período do Estado Novo, né? Depois, né, a gente descobriu que isso, né, tem documentação falando que foi uma farsa e tudo mais. E isso foi um motivo para a implantação do golpe. E com esse golpe veio junto a. Deixa eu ver. Então a gente vai ver aí ainda né, as principais ações ditatoriais do Getúlio Vargas aqui no Estado Novo, e principalmente quando, aqui no caso, falando um pouco do integralismo, que é sobre a oposição partidária, né? Então, o integralismo fez parte de um movimento pela ação integralista brasileira, que era uma oposição, que eram os chamados camisas verdes, que, na verdade, no começo, eles eram simpatizantes ao Getúlio Vargas, mas como Getúlio Vargas foi se centralizando cada vez mais no poder, né, não cedendo o poder nele nem para a parte que apoiava ele, os camisas verdes eles defendiam, eles eram contra o capitalismo, o liberalismo e o comunismo, né? Então ele queria o Estado forte, que é o Estado mais presente em setores básicos do país. Então, os integralistas, né, que apoiaram Vargas no golpe de 1937, e também o Plano Cohen, que a gente viu que já não era mais, que isso foi, né, que a história trouxe que isso era uma mentira que foi implantada, o partido foi, inclusive o partido que apoiou Vargas, ele foi dissolvido, para vocês terem ideia do tamanho que foi a centralização do poder na figura do Vargas. E aí, em 1937, com o Estado Novo, foi feita uma nova Constituição, que é por isso que a gente fala que o Getúlio Vargas ele era meio contraditório, ao mesmo tempo ele era populista. A Constituição de 37 foi inspirada no regime fascista polonês, né, do Marechal Pilsudski, sei lá o quê. Por isso que foi que o apelidinho, né, dessa Constituição foi tida como Constituição Polaca.
Outro traço também que a gente vê aí da ditadura é que o Getúlio Vargas ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável por controlar o serviço de propaganda e publicidade e organizar e dirigir homenagens a Vargas. Então, tinha muita propaganda positiva sobre o Vargas e tinha muita censura de propagandas que eram contrárias às ideias de Vargas, ao regime político de Vargas. E aqui, né, uma coisa importante que na educação o governo exaltava o ensinamento do patriotismo, qualificação técnica e disciplina no trabalho. Então, assim, ele queria formar uma massa não crítica sobre o governo dele, né? Então, e como a imprensa ela é crítica, né? O papel dela também é ser crítica a um governo. Ele quis tentar ele fez essa censura através desse departamento. Então, quais foram as realizações? Então, a consolidação da CLT, né, das leis do trabalho. Também tem a participação do Brasil com os pracinhas, né? Apesar dele, aí vem a figura contraditória também, né? Que apesar dele ter esse traço aí de fascista, ele foi afundado pelos nazistas um navio brasileiro e pela pressão dos Estados Unidos também, que estava do outro lado, né, do lado dos aliados, né, durante a Segunda Guerra Mundial e aquela pressão de América para os americanos. Getúlio Vargas não era simpatizante disso, mas ele precisou ficar do lado dos aliados, porque afundou um navio que era brasileiro, e aí por pressões populares, né, por pressões dos próprios brasileiros, o Brasil entra na guerra, mas do lado dos aliados. E um traço importante também, né, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional. O Getúlio ele investiu muito em indústrias de base siderúrgica, né, principalmente por conta desse contexto da Segunda Guerra Mundial. Como a Europa saiu do contexto, o Brasil se tornou viu ali a oportunidade de substituir a indústria, né, ou parte da indústria da Segunda Guerra Mundial, e houve esse crescimento aí, e era uma companhia siderúrgica nacional, né, que pertencia ao Estado. Então, o Getúlio Vargas, ele era muito nacionalista, ele pregava muito a presença forte do Estado, sabe? Diferente do que vai vir depois no movimento com a redemocratização, que é a ideia do neoliberalismo, do Estado mínimo. Então, o Getúlio Vargas ele era um estadista. Então, aqui é toda a síntese do Estado Novo. A gente ainda vai ver o Getúlio Vargas, né? No próximo vídeo. A gente vai ver ele enquanto o movimento queremista, né? Da população que queria a volta do Getúlio Vargas. A gente vai ver como é que ele saiu dessa, né? Do Estado Novo. Então, não perca os próximos capítulos. Beijo, até a próxima aula.